Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos reunidos para celebrar ao Senhor nessa noite. E o Salmo 150, versículo 6 diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E como é bom termos vida, termos fôlego para hoje entregar a nossa adoração ao nosso Deus com toda alegria, com todo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Hoje é um dia de celebração, por isso eu quero te convidar a ficar de pé, para juntos nós cantarmos uma canção bem celebrativa. Então eu te convido a bater palmas, a levantar as suas mãos, mover os seus pés, porque o nosso Deus é o Deus da alegria, amém? É o Deus da felicidade, é o Deus do entusiasmo. E nós não podemos dar o nosso louvor de qualquer jeito. Nós precisamos usar tudo que nós temos de melhor, nossas vozes, nossas mãos, nossas palmas. Por isso eu te convido para essa noite nós fazermos uma festa ao Rei Jesus. E nós vamos cantar uma canção nova, mas ela é muito fácil. O refrão dela diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os teus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve. Louve, louve, louve. Vamos cantar juntos, todo ser? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os teus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Vamos louvar juntos ao nosso Deus. As palmas. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Viemos aqui louvar Teu nome e exaltar. Viemos reconhecer Tu és o nosso Deus. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, a uma voz cantamos: Tu és o nosso Deus. Exaltar, viemos reconhecer Tu és o nosso Deus. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, a uma voz cantamos: Tu és o nosso Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Em meio aos louvores do seu povo habitar. É o seu prazer cumprir o que nos diz, pois és fiel. Em meio aos louvores do seu povo habitar. É o seu prazer cumprir o que nos diz, pois és fiel. Instrumentos, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. A festa é pra Jesus. Vamos declarar: todo ser que inspira,
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, louve, louve. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve. Ei! Aplauda Ele. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Você pode fazer mais forte porque é para Jesus. E se você está respirando, você é um ser que tem o objetivo de louvar, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Repita comigo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Dá uma olhadinha para a pessoa que está perto de você, vê se ela está respirando. Tá? Então é bom sinal, é ótimo sinal. Diga para ela, para ele: seja bem-vindo, vamos louvar ao Senhor. Isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E você está em casa, está respirando bem, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e louve ao Senhor também aí na sua casa, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas na próxima canção. Se você veio preparado para fazer a sua adoração financeira, sua oferta de louvor ao Senhor através dos dízimos e ofertas, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Caso não tenha vindo preparado, não se preocupe. Essa é uma atividade que nós fazemos todos os domingos. Haverá uma nova oportunidade para você fazer também conosco. Caso você veio preparado para fazer na modalidade Pix ou cartão de crédito, não é nas urnas aqui, é lá no balcão de informações ao fundo. É só você se dirigir até lá para poder fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo e fazer o seu louvor financeiro. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, você pode vir aqui à frente e pode devolver seu dízimo e sua oferta. Igual a Ele não há outro. Ele é o nosso Deus vencedor. Igual a Ti não há outro. É impossível. Onde está quem possa confrontar? Invencível. O que Ele fez? Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Só quero viver se for para Ele, por Ele. O Teu amor me fez novo, tão novo, tão novo. Ó Rei da glória. Onde está o que possa de Ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver se for para Ele, por Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive para sempre, com Ele eu vou reinar. Eu só vou viver, só vou viver se for para Ele, por Ele. Ele abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei que com Ele para sempre
só vou viver se for para Ele. Nele eu viverei. Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Queremos viver em Ti todos os dias, Pai, pois o Senhor é mais forte que a morte. O Senhor brilha em meio às trevas. O Senhor conquistou nossos corações e o Senhor nos transportou para o Teu reino de luz. Viveremos eternamente contigo, eternamente na Sua presença, pois o Senhor se tornou tudo em nós e para sempre será tudo em nós. Para sempre o Senhor será tudo em nós. Senhor, da minha salvação, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Vamos cantar. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha, o céu ao nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Por quê? Cristo, és Tu
decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás, porque Ele se tornou tudo em nós. Vamos declarar só nossas vozes. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso. Vamos declarar mais uma vez. Cristo é tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em mim. Eu decidi. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não voltamos, não volto mais. Eu decidi seguir. Vamos cantar todos juntos. E para trás não volto mais. Aleluia, amém. Aqui, chega aqui um minutinho, fazendo um favor. Estenda a sua mão para o Guilherme aqui rapidinho. O Guilherme está indo para Londrina agora. A esposa está dando sinais de que o Azafinho está chegando. Então nós invertemos a liturgia para ele poder. O Azaf quer nascer no meio do louvor, você acredita, né? Então já chegou preparado para isso. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar. Pai, nós abençoamos a Ingrid e o Guilherme, abençoamos o Azaf, e que o Senhor possa guardar esse momento, abençoar, e que o teu filho possa receber esse pequeno em seus braços e consagrar ao Senhor como também um adorador que chegando ao mundo. Mais um para equipar o seu exército de adoradores. Assim nós oramos e abençoamos como igreja e pedimos, coloca tuas mãos sobre a Di, sobre os médicos, sobre todos que estão cuidando do Azaf, e que o Senhor possa dar um bom tempo, o tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá bom, Gui? Vai lá. Tchau, tchau. Pode se assentar, por gentileza. Deixa eu aproveitar então passar alguns avisos para vocês sobre o que está acontecendo aqui na nossa comunidade. Primeiro, atenção ao horário, tá bom? Domingo, o primeiro domingo de outubro, você chegou às 7h30, você vai organizar seu tempo para você chegar às 19 horas. Sabe por quê? Nós entendemos um movimento que está acontecendo onde as celebrações estão começando mais cedo em muitos lugares. E nós entendemos como conselho da igreja de que nós deveríamos reduzir essa meia hora e começar às 19. Então, organize aí, eu acredito que vai ser um tempo melhor, um tempo mais produtivo ainda para você estar conosco, a partir do primeiro domingo de outubro. Esse mês tudo certo, mas na primeira ceia será às 19 horas e você pode ajustar o seu relógio aí, colocar um alarme para esse dia, para não se esquecer de estar conosco aqui também. Outro aviso, se você quer ser membro da nossa comunidade, já está chegando o período onde a gente vai preparar nossa sala de aula para isso, né? Existe uma preparação, uma integração das pessoas que desejam ser membro. Caso você ainda não tenha decidido por isso, você gosta da igreja, quer saber mais, você pode fazer essa sala de novos membros sem compromisso de ter que depois ou se batizar ou se tornar membro, para você conhecer melhor. E no final você vai dizer, estou preparado, é isso que eu quero, ou não. Pelo menos você adquiriu mais conhecimento, caso você não queira se tornar membro da igreja nesse momento, mas de qualquer maneira precisa dar o seu nome na secretaria para fazer parte do nosso grupo, da nossa sala de preparação para membros da IPI Sertanópolis para esse ano, onde a recepção será em dezembro desse ano. E atenção aos homens, é a última vez que eu aviso hoje, aviso dessa vez, é a última vez que eu aviso sobre o retiro de homens.
Então, se você ainda não fez sua inscrição, né, está acabando o prazo, hoje é o último dia para você fazer isso, porque nós já temos um grande número de homens confirmados, e agora é a hora que você que confirmou, você que deu o seu nome, agora é a hora de fazer o acerto essa semana toda. E se você ainda não fez isso, você pode ainda hoje dar o seu nome, reservar a sua vaga e essa semana fazer o pagamento conosco, tá bom? Mas hoje é a última vez que nós vamos avisar sobre o retiro de homens. Por quê? Porque a partir da semana que vem, nós vamos começar a avisar um outro retiro que vai acontecer, o retiro de jovens e adolescentes. Adolescentes mais 15, tá bom? Acima de 15 anos, haverá um retiro para jovens e adolescentes, e o investimento é o mesmo, a forma de pagamento é a mesma, e eu gostaria que você estivesse se preparando, pai, mãe, adolescente, jovem, para poder participar conosco. Você pode procurar o Vinícius da Rede Teens, pode procurar o Diego da Rede Jovens, pode procurar a nossa secretaria, deixar o seu nome, né, para você que vai participar do retiro da Rede Jovem e Up Teens. Ao mesmo tempo, eles estarão fazendo esse retiro juntos, tá bom? Será no dia 21, 22 e 23 de outubro, 2 semanas depois do retiro de homens, tá? Então a gente para de avisar o retiro de homens e começa a avisar o retiro de jovens e adolescentes. Tá aí para você fazer a sua inscrição também. E se você ainda quer servir no retiro de homens também, é a última vez que eu dou essa oportunidade para você dar o seu nome, porque nós estamos montando as equipes de trabalho para que possamos estar fazendo o melhor para esses homens que estarão lá também participando conosco. A coreografia Kids, coreografia de crianças acima de 5 anos, nós tivemos uma pausa, porque a líder acabou se casando e mudando de cidade. Nós estamos agora retomando as atividades e vai ser no dia 19 de setembro, tá? Então, fora essa segunda-feira, na outra. Então vai ser às 18 horas. Antes era aos sábados às 10, agora será às segundas às 18. É um antigo horário que nós fazíamos antes com as crianças aqui. Então, reserva aí o seu horário. Os papais e as mamães que já têm os filhos participando, está tudo certo, você vai receber a mensagem lá no grupo. E se você, papai e mamãe, ainda não colocou o seu filho para participar, é acima de 5 anos, é só deixar o seu nome na secretaria, a gente vai inserir você no grupo e você vai poder participar conosco também, tá bom? Certo? São esses os avisos. No final nós temos uma oração muito especial. Tem mais um aí, obrigado. Terça-feira a gente começa uma nova série de mensagens com o título Coragem, tá bom? Tenha coragem, irmão, coragem para vir na terça-feira, para convidar alguém para vir com você. Eu tenho certeza que essa série vai ajudar, vai contribuir e vai trazer crescimento para a sua vida e para o seu coração. Nossa igreja completou 89 anos, mas no final nós vamos orar por ela e nós vamos fazer menção disso aqui, tá bom? Vamos lá, continuar a nossa série de mensagens. Esse mês nós estamos falando sobre crescendo no relacionamento com as pessoas. A nossa igreja tem a visão que se divide em 3 pilares: buscar a Deus, nossa vida de intimidade com o Pai, amar as pessoas, que é o nosso relacionamento uns com os outros, e alcançar o mundo, que é o nosso ato de serviço, a nossa expressão do Evangelho através das nossas mãos. Eu costumo dizer que é a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos operando para a glória de Deus, nossas mentes operando nesse conhecimento de Deus, o nosso coração nesse relacionamento com os outros e as nossas mãos no serviço ao próximo e no serviço à comunidade. Então nós estamos no segundo pilar, esse mês todo nós vamos falar sobre isso, que tem por título Tempo de Crescer através do relacionamento com as pessoas. Sim, as pessoas são importantes, nós falamos isso semana passada, mas hoje eu queria falar para você que às vezes pessoas dá medo, dá bastante medo. Eu nunca tive uma experiência tão forte em relação a estar no meio de pessoas. Eu não estava no meio de um pouquinho de pessoas, não. Eu estava no meio de muitas pessoas. Eu nunca tinha tido essa experiência antes. Acho que foi em 2004, se eu não me engano, em junho de 2004, estava um frio lá no Campo de Marte, em São Paulo. Eu fui participar, de um show que estava tendo lá, da Igreja Batista Alagoinha, estava gravando um CD que chamava Ainda Existe Uma Cruz. E eles fizeram uma divulgação, e não tinha alguns milhares de pessoas lá, tinha alguns milhões de pessoas. Cerca de quase 3 milhões de pessoas se reuniram naquele evento para fazer a gravação do CD. E foi maravilhoso ouvir, uma experiência de multidão, é maravilhoso. Ouvir a multidão cantando, aqueles telões posicionados a quilômetros até de distância, lá atrás, lá no fundo mesmo, onde a gente olhava, e aí a ministra de louvor falava aqui, falava, repita comigo, Jesus é bom, e eu começava, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Aquele som, é uma coisa maravilhosa, está no meio da multidão, aquela vibração, aquela energia, aquele movimento é fantástico, mas deu medo quando eles encerraram o evento e falaram, Deus abençoe, e voltem para suas igrejas levando esse avivamento de Deus nos seus corações. E a gente virou e foi sair. E para evacuar, e para tirar 2, 3 milhões de pessoas do mesmo espaço, saindo para o mesmo lugar, para a mesma direção. De repente o caminho foi ficando estreito,
Ombro com ombro, se chocou com perna, e daqui a pouco você não andava mais. Era a multidão que te levava. Você parava e a multidão ia levando, você ia fazendo só assim, não tinha mais o que fazer. E começou a dar uma sensação muito horrível, porque você fica imaginando assim, se acontecer alguma coisa aqui, e se alguém desmaiar, e se eu cair, se eu não conseguir, começou a dar aquele sufoco. E eu senti, queridos, ali um livramento de Deus na minha vida. Porque depois que eu consegui chegar no ônibus, são e salvo, eu estava com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e a gente sentou no ônibus e eu falei, ai, graças a Deus nós chegamos aqui nesse lugar. Porque eu fiquei imaginando, imagina se eu estivesse num show de rock. Imagina se eu estivesse com a galera lá meio na brisa, na marihuana, ou já meio encharcado, o cara tirasse um revólver, tirasse para cima, eu quero passar. Você imagina só a loucura? Eu disse, Senhor, eu nunca participei de um evento como esse, mundano, e o meu primeiro evento, graças a Deus, foi evangélico, e eu, queridos irmãos, sinceramente, não estou disposto a participar do segundo, por causa do medo da multidão. Multidão dá medo. E às vezes a multidão pode ser até um atrapalho, porque uma das grandes experiências que ficou para mim foi a ameaça que a multidão me proporcionou de um pisoteamento, ou até mesmo de um sufoco, alguma coisa que poderia acontecer naquele lugar. Multidões podem ser um grande problema. Não é por pouco que um antropólogo e sociólogo francês chamado Gustave Le Bon, ele fez um estudo sobre o comportamento das multidões. E ele chegou à seguinte conclusão. Olha que interessante que ele chegou sobre a conclusão das multidões. Geralmente é uma massa homogênea, passiva, que reproduz atitudes baseadas na irracionalidade. Então, quando você está no meio da multidão, o que a multidão faz? Ela influencia você. Ela impede você alguns acessos, ela manipula, ela torna você um anônimo no meio dela. A multidão, ela tem uma característica de irracionalidade. Quando nós estamos no meio dela, nós não temos opinião, nós não temos consciência, nós estamos seguindo a massa. E o Le Bon, ele diz o seguinte, quando nós estamos no meio de uma multidão, essa multidão é chamada de multidão massa, ela é um prejuízo para a humanidade. Porque é uma massa irracional, intempestiva, totalmente emocional e sujeita à manipulação externa, sem autoconsciência e sem decisões próprias. Esse foi o problema identificado sobre multidões. Aí depois de alguns anos, o Le Bon levantou essa tese em 1893, há um bom tempo atrás. Na virada do século, um outro antropólogo e sociólogo pensou sobre as multidões e disse, não, as multidões não são só massa homogênea. As multidões também podem ser consideradas como um grupo de pessoas com um grande potencial de transformação e sinergia social. Sim, grandes mudanças aconteceram através das ações de multidões. Por exemplo, um dos grandes eventos da história da humanidade, chamada Revolução Francesa, aconteceu por uma grande multidão. Uma multidão que avançou contra uma torre de Bastilha e chegou lá e derrubou tudo e disse, agora somos nós que vamos dominar a coisa aqui. Ou seja, multidões também podem transformar, multidões também podem atuar, multidões também podem ser um bom presságio de coisas novas e coisas importantes para a humanidade. E aí, como é que a gente resolve esse problema? A multidão é boa ou a multidão é ruim? Porque ela pode ser agente de transformação. Uma multidão de gente dentro de um ambiente, dentro do mesmo lugar, uma multidão de pessoas que pensam com valores e com princípios, elas podem transformar uma realidade de uma maneira significativa, queridos. Mas ela é boa ou ela é ruim? Qual que é o sentido disso? Bom, multidão só é multidão. Ela é boa ou ela é ruim dependendo da relação que eu tenho com ela. E a gente não precisa ir muito longe para ver isso. A gente pode ver isso na própria Bíblia. É impressionante. 2000 anos antes de nós e 1800 anos antes do Le Bon, que a gente está mencionando aqui, um outro, talvez sociólogo, filósofo, pensador e médico, ele fez um levantamento sobre as multidões. Ele disse, epa, as multidões podem ser um prejuízo. E ele relata isso de uma maneira minuciosa e detalhada. O nome dele é Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. Talvez você já tenha lido um desses dois livros, ou pelo menos pode ser que tenha também lido os dois, quem sabe. Mas eu desafio você, encorajo você a ler esses dois para você ter um entendimento do que significa isso que eu estou dizendo para você. Lucas é médico. Você imagina o que é ser médico há 2000 anos atrás? O nível de minúcia, de detalhismo, de precisão, o nível de meticulosidade que esse homem tinha que ter para ser um médico há 2000 anos atrás. E ele transfere esse nível de detalhismo para o seu evangelho.
Lucas relata coisas que só ele vê. Por exemplo, o homem da mão ressequida, de Marcos capítulo 3. Em Lucas, o homem da mão ressequida tem a mão ressequida direita. Lucas percebeu que era a mão direita, o Marcos fala só que era a mão. O Lucas fala, não, é a direita, porque a direita é importante, porque a direita é a mão da guerra, ele não podia se alistar ao exército, ele era desprezado como homem. Olha que interessante o Lucas é. E ele faz um relato preciso sobre as multidões. Então eu encorajo você a ler nas Escrituras Atos e Lucas, que são os 2 livros desse médico, desse sociólogo, antropólogo, filósofo e discípulo de Jesus. Quantas vezes aparece a palavra multidão e como ele relaciona essa ideia de multidão com as Escrituras, ou multidão com o Evangelho. Depois você pode ler na sua casa. Eu separei 4 cenas, e são cenas apenas onde a multidão aparece em tom negativo e pejorativo. E eu separei essas cenas para a gente estudar junto. A primeira cena, lógico que existem muitas outras, mas eu separei as 2, é a gente entender que multidão na Bíblia pode ser massa ou pode ser potência. Ela pode ser massa ou pode ser potência. Mas Lucas deixa claro, nessa primeira cena e nas demais, que o cristianismo não é uma massa de pessoas indefinidas ou indefinida de seguidores, mas um corpo de discípulos de Jesus. Ele deixa claro isso. E esse é o ponto central dessa conversa essa noite. Multidão na Bíblia não é uma massa indefinida de pessoas, mas discípulos sujeitos e distintos que seguem a Jesus. Agora, olha só como ele relata a multidão em Lucas capítulo 5. Certo dia, quando Jesus ensinava, ele aqui é Jesus, estavam sentados ali naquela casa fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então aqui tem bastante gente. De todos os povoados tem muita gente. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo na entrada, mas não deu. Por quê? Porque tinha fariseu, tinha mestre da lei, tinha uma multidão impedindo a entrada. Então tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não deu certo. Eles tomaram uma nova iniciativa e, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram-no em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Eu não sei se você ficaria feliz na sua casa, de repente você está lá recebendo Jesus e faz um buraco na laje. Fala, o que é isso aqui? É um paralítico descendo. Mas o que esses homens fizeram naquele período. Mas eles fizeram isso, tomaram esse nível de iniciativa por quê? Porque a multidão estava bloqueando a passagem de um paralítico para ver Jesus. Grave essa informação. Lucas faz questão de dizer isso. Eles não conseguiram entrar porque tinha uma multidão massa naquele lugar que não estava nem aí para um homem que estava profundamente necessitado por conhecer Jesus. Segunda cena, a gente vai para Lucas capítulo 8. Lucas 8 está agora um outro sentido. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, né? Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Você conhece bem essa história, né? Agora, o que Lucas destaca é o que vai acontecer em seguinte. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, né? O Pedro sempre ele tem que ser o porta-voz, ele tem que resolver todos os problemas. Ele disse, Senhor, mestre, o senhor não está batendo bem os neurônios. A multidão te aperta, te comprime. Tem um encosta daqui, encosta de lá, está todo mundo apertado. E o Senhor pergunta, quem te comprimiu, quem te apertou? Quem te tocou? Como assim, Senhor? Então Lucas diz que a multidão apertava e comprimia Jesus. Uma aglomeração de pessoas que não extraía poder, não recebia milagres, mas que uma mulher vindo por detrás e conseguindo superar o problema da multidão massa, recebeu o seu milagre sobre a sua vida. Então, aqui nós temos a segunda cena, onde Lucas diz que a multidão estava impedindo essa mulher, e a multidão ali com Jesus não estava fazendo absolutamente nada, a não ser cercá-lo para que outras pessoas não pudessem chegar até ele. Ponto. Agora Lucas vai para o capítulo de número 18, e nós vamos observar que, ao aproximar Jesus de Jericó, uma famosa cidade daquele período, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu a multidão passando, ele ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe então, Jesus de Nazaré está passando por aqui.
Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar bem alto, até importunar as pessoas. A multidão que estava interessada em o que Jesus estava fazendo, ou o que ele poderia falar, olha para aquele cego importuno e diz para ele o seguinte: peraí, cara, só um pouquinho. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a multidão andando, ouvia o cego gritando, dizendo: para, abafa a sua voz, silencia os seus gritos, porque nós estamos aqui ouvindo o que o mestre tem a dizer. Lucas registra detalhadamente que essa multidão que seguia Jesus estava impedindo um cego de ser ouvido em seu clamor. Quarta e última cena. Lucas capítulo 19, você conhece talvez essa mais do que todas as outras, o Zaqueu publicano. Então Jesus entrando em Jericó, novamente, ele estava em Jericó, entrou em Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, não é riquinho, queridos. Nós estamos falando de gente que tem dinheiro investido na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, na Nasdaq. Um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, maioral, homem conhecido por extorquir pessoas e por ser corrupto com seus corruptores. Então lá está ele, agora procurando ver quem era Jesus. E aí o texto diz: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Lucas fala, ele tinha até boa intenção, mas a massa de pessoas, a multidão massa, que não se importa com os outros, simplesmente estava ali bloqueando esse acesso. Essas 4 cenas apresentam para mim algo em comum: que a multidão massa tem o poder de impedir o acesso de pessoas a Jesus. Quando nós somos apenas uma massa de pessoas, queridos, nós temos a capacidade de impedir as pessoas de terem acesso à pessoa de Jesus. Se você não percebeu isso, eu posso traduzir um pouquinho melhor. Antes, nós éramos uma centena de pessoas nessa igreja. Hoje nós somos algumas centenas de pessoas nessa igreja. Ser multidão é altamente poderoso. Nós podemos fazer coisas aqui e influenciar essa cidade como nunca pudemos fazer antes. Nós temos uma capacidade de atuar, de causar transformação como nunca antes. Mas ao mesmo tempo, nós temos o perigo, nós temos a tentação de sermos uma multidão de pessoas que se escondem atrás uns dos outros, que se enfileiram em suas cadeiras e que ficam anônimas sem assumir as suas responsabilidades no reino de Deus. Nós temos a tendência de nos acomodar atrás de uma multidão e perder a nossa identidade, delegando atividade para os outros, dizendo que outros foram chamados. Para que servir no ministério com as crianças, na Rede Kids, se outras pessoas podem fazer isso? Afinal de contas, somos uma multidão de gente. Porque antes, quando nós tínhamos 150, 180 pessoas aqui, ter 20 facilitadores era um milagre, uma coisa impressionante. Mas, quando a gente vai numa multidão para 400, 500, 600, é fácil dizer: alguém está fazendo por mim, alguém vai fazer. Se eu não dizimar e não ofertar, não preciso, porque tem uma multidão naquela igreja que está ofertando e dizimando. Se eu não der o meu nome para participar, não tem problema, tem outras pessoas que vão participar daquele evento, daquela atividade. Então a multidão massa, ela tem com esse potencial destrutivo de esconder capacidades, habilidades, potenciais, atrás de uma massa que só se movimenta juntos, que vem de domingo a domingo, de terça em terça, e elas vêm juntos, estacionam no mesmo lugar, sentam nos mesmos bancos, se movem nos mesmos ambientes, levantam as mãos juntos, batem as mãos juntos, obedecem a comandos litúrgicos. Agora é hora de levantar, agora é hora de sentar, agora é hora de ir embora. Mas que não são mais discípulos, que estão seguindo uma multidão, que já não se importam com quem tem necessidade, que estão para buscar a sua bênção, que estão aqui atrás do que elas têm a conquistar, que estão aqui atrás do que elas têm a possuir, e pouco importa o que os outros estão vivendo, pouco importa o que os outros estão passando, porque eu quero a minha bênção, eu quero o meu lugar, eu quero a minha vitória, eu quero apaziguar a minha consciência dessa semana que eu fiz coisas bobas, fiz um monte de besteira, eu preciso ir na igreja. Então eu me alinho com a multidão massa e fico à distância, me movimentando onde Jesus está me movendo, pensando que eu também sou participante daquilo, quando na verdade eu sou só multidão. Eu não tenho identidade, não tenho rosto, não tenho aparência no reino. Eu sou um espectador. Esse é o grande problema, queridos, quando nós estamos falando de igrejas ou de comunidades
que passam a ser um pequeno grupo e passam de um pequeno grupo para ser um grupo mediano, como é o nosso caso. As pessoas deixam da atividade, do arregaçar as mangas, da mão na massa, para poderem se conformar atrás de uma multidão e se esconder das suas responsabilidades atrás de uma possibilidade de não fazer alguma coisa. Irmãos, isso não é má intenção. Eu não estou dizendo para você que você é um cafajeste. Não estou aqui te ofendendo dizendo que você é um mal intencionado, que você é um preguiçoso, uma preguiçosa, não quer servir a Deus, você vai para o inferno, vai queimar lá por toda a eternidade. Não estou falando isso. Eu estou falando que é uma opção. Quando nós somos já centenas, há uma opção para nós, de nos escondermos. E inconscientemente nós fazemos isso. E talvez você esteja aqui dizendo: pastor, antes da pandemia eu tinha um tipo de atividade, agora depois da pandemia, zero. E é verdade. Muitas pessoas nesse período de 2 anos, eu sou pastor aqui dessa igreja 7, eu posso garantir para você que muitas pessoas deixaram de estar à frente de atividades da igreja e vieram participar da multidão massa. Existem muitas pessoas que assistem na internet que nem voltaram para o templo porque estão na massa online ainda. Pior ainda. Então o que eu digo é que pode ser que nós estejamos frequentando um culto, estando numa igreja, podemos estar tendo experiências com Jesus, mas à distância dentro de uma multidão que se move e que é espectadora, mas que já não é mais participante. Eu queria perguntar para você: você faz parte da multidão massa? Você é um espectador de tudo que está acontecendo? Está acontecendo o retiro, você assiste o retiro. Está acontecendo a atividade do Celebra Kids, você assiste o Celebra Kids. Está acontecendo um evento na igreja, você assiste o evento. Está acontecendo a Festa das Nações, você assiste e participa da Festa das Nações, vindo comer aqui um quitute. Está tendo a tarde de libertação, você assiste a tarde de libertação. Tudo é um assistente, um espectador. É multidão massa, queridos. É gente que faz parte da denominação, faz parte de um grande grupo, mas que já não se identifica como um indivíduo, um sujeito que se move, que tem chamados, competências, habilidades, que tem dons para realizar na presença de Deus. Então, preste atenção nisso. Há um grande prejuízo quando você decide fazer parte dessa multidão massa. E sabe qual é o principal prejuízo que vem sobre as nossas vidas? O fato de que os outros pouco importam para nós, porque tem muita gente no lugar. Eu estou aqui para buscar o que é importante para mim, porque tem muita gente nesse lugar. Agora, imagina só que nós estamos falando de presbiteriano independente de Sertanópolis. Estou falando desse lugar. Imagine só como a gente se sente em torno da cidade. A outra igreja deve fazer. A outra igreja deve estar fazendo. Deixa para o outro pastor. Quem sabe os outros membros. É tudo assim. Somos uma pequena multidão em Sertanópolis, que talvez não seja potência, seja apenas uma massa. Porque a pergunta é: quem somos nós quando nós não estamos na aglomeração? Quem você é quando você não está no meio da multidão? Quais são as minhas atividades quando eu não estou sob efeito de massa? Porque em efeito de massa é maravilhoso. Eu ajudei minha esposa muito tempo no conselho tutelar, lá no interior de São Paulo, e a gente viu o que o efeito de massa pode fazer. Aquele pivetinho desse tamanho assim, que magrinho, franzininho, que você não dá nada para ele, mas quando ele está no meio da galera dele, o bicho se agiganta. O cara fica fora do comum. Porque o efeito da massa faz com que ele crie coragem. O efeito da massa faz com que ele faça coisas impensadas. Isso acontece até com os nossos adolescentes dentro de casa, dentro da escola. Tem muito adolescente que age por imbecilidade, pura burrice mesmo. Ele não é mal intencionado, ele não é um camarada chato, ele não é uma pessoa indecente. É burrice mesmo, infantilidade. Está no meio da massa, a massa faz e ele fala: vamos também, vamos também. Vamos quebrar o vidro daquele carro que está passando na rua, vamos jogar um tijolo de cima daqui da árvore. Vamos, todo mundo faz. E aí depois, a hora que está sozinho, você fez? Ele está morrendo de medo. Por quê? Porque no meio da multidão a gente se transforma. A gente age como eles. Então é muito simples até a gente ser no meio da multidão e fazer alguma coisa. O problema é quando eu sair daqui, quem eu sou no meu trabalho, com o meu patrão, com o meu funcionário, com a minha esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sociedade, com a minha relação de cidadania. Quem eu sou quando eu não estou no meio da multidão? É uma ótima pergunta, porque eu vejo o seguinte: o maior prejuízo é a gente perder a identidade e ser massa de manobra. Perco a identidade e sou massa de manobra. Irmãos, eu estou vendo isso como nunca antes. Eu nem ligo mais televisão, porque para mim é tudo massa de manobra. Entendeu? Tem gente lá que sabe o que está seguindo, mas tem gente que está seguindo a multidão.
Tem gente que defende ideologias, propostas, mas que não sabe o que está defendendo. Ela defende a sua multidão, o seu ponto de identificação. E eu fico preocupado que talvez isso está acontecendo na igreja. Quem é Jesus para você? Não, porque ninguém mexe com a presbiteriana, hein? Não, ninguém mexe com a doutrina calvinista. Mas quem é Jesus para você? Pastor, estou muito triste, falaram mal da igreja, falaram mal do Senhor para mim. Você não precisa me defender, nem precisa defender essa igreja. Você precisa dizer quem é Jesus para você. Para você. Porque a questão é a seguinte: o que eu expresso lá? Porque dentro da multidão eu posso me esconder, mas quando eu estou lá eu tenho que defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que eu sei o que é. E você sabe quem é Jesus para você? Eu sei. Porque no meio da multidão a gente perde a identidade e perde também essa capacidade de fazer alguma coisa própria como sujeito. Então o convite de Lucas é o seguinte: gente, presta atenção. Tem um monte de gente necessitada, mas quando vocês estão no meio da multidão, vocês estão pouco se importando com quem precisa. Essa é a lição. Só você lembrar, os discípulos em João capítulo 6 estão lá com uma grande multidão para alimentar. Aí Jesus olha para o pessoal e fala assim: olha, nós vamos alimentar o povo. Aí o Pedro fala: Senhor, o Senhor não está batendo bem os neurônios, Senhor. Olha o Pedro, né? Ele diz: o Senhor não está considerando algumas hipóteses. Aí vem um outro e diz: nós não temos nem dinheiro para alimentar esse povo. Aí vem todo mundo e começa: Jesus, manda embora. Manda embora. Porque para nós não importa essas pessoas que têm necessidade. Então, olha esse quadro perigoso que o Lucas pinta nessas 4 cenas: o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, o cego e o publicano. O que há em comum nessas 4 passagens? Nessas 4 passagens tem uma multidão massa, que não se importa com quem está precisando. E nessas 4 passagens tem gente que precisa, que não consegue acessar Jesus por causa da multidão. Agora, o sapato aperta aqui um pouquinho mais para nós. Sabe por quê? Porque a pergunta é: tudo bem, você decidiu fazer parte de uma multidão massa, você vem e frequenta essa igreja, mas a minha pergunta para você é: será que a nossa igreja, será que nós, como multidão, nesse lugar, nessa cidade, não estamos impedindo algumas pessoas de terem acesso a Jesus? Será que de alguma maneira nós não estamos sendo um bloqueio para que as pessoas conheçam mais sobre Jesus? Porque há um risco. Quem é que estava lá junto com aquelas pessoas? Quem é que estava lá junto com aquela multidão? Jesus. Todo mundo interessado em Jesus. O que você veio fazer aqui? Eu vim procurar Jesus, pastor. Ótimo. Aquela multidão também. Só que aquela multidão, ela foi tão fundo na sua busca pessoal e deformada, que as pessoas que realmente precisavam, ou que também precisavam, porque você também precisa, quem estava na multidão também precisava, pouco se importava com quem estava ao lado. Às vezes, queridos, nós temos pessoas na nossa vida que são paralíticas e que nós precisamos proporcionar acesso para que elas conheçam Jesus. Temos muitas pessoas aqui nessa cidade, lá no seu trabalho, que são paralíticas, que nunca vão conseguir vir a Jesus sozinhas por elas mesmas. Elas se rastejam na vida, se rastejam nas suas escolhas, estão sendo pisoteadas por um mundo cruel, gente paralítica, e que está sofrendo com a nossa postura de não abrir espaço, o nosso jeito de indiferença, no nosso trabalho, na nossa universidade, no nosso ambiente escolar, no nosso círculo familiar, pessoas que estão rastejando para tentar encontrar Jesus. A gente não se importa, porque eu faço parte da multidão. Talvez a pior pessoa lá da sua família, você diz: eu nunca vou chamar essa pessoa para a igreja, porque se ele for para a igreja vai dar um trabalho lá. Gente paralítica, queridos, que nós não buscamos, que nós não nos esforçamos, que nós não investimos nelas. E eu digo para você: paralítico não vem sozinho na igreja. Paralítico precisa de amigo, paralítico precisa de gente, paralítico precisa de apoio. E você, no meio da multidão, pode estar impedindo paralíticos de chegarem até esse lugar. E eu digo que os amigos dos paralíticos mundanos são muito mais inteligentes que nós, porque eu venho sozinho no meu carro, eu me nego a dar uma carona, eu saio mais cedo sem olhar para aquela pessoa que veio na igreja visitar pela primeira vez. Mas quem está lá fora não, ele passa no cartão de crédito a balada, ele passa a pegar em casa, leva de madrugada, manda mensagem para os pais, pede para os pais: por favor, deixa eu levar o seu filho comigo na balada. E nós que temos a semente do evangelho,
uma multidão que tem o potencial de transformar vidas e gerações, muitas vezes acomodados dizendo: Senhor, visita aquele jovem, oh Deus, visita aquela mulher, visita aquele homem que está na criminalidade, Senhor, oh Deus, manda alguém para visitar aquela pessoa. Irmãos, não é Deus que vai buscar, somos nós. Não é Deus o responsável de buscar paralítico, somos nós, irmãos. É pegar na mão na massa, é colocar na nossa maca, é colocar no nosso carro, é levar dentro da nossa casa, é abrir às vezes a nossa porta, colocar na nossa mesa, oferecendo uma refeição e dizer assim: hoje eu estou fazendo um jantar de honra para você, para dizer: você é importante para mim. Quantos paralíticos nós estamos impedindo de ver Jesus só pelo nosso estilo de vida individualista, só pelo nosso estilo de vida religioso, de estar dentro de uma igreja, de achar que a gente vai para o céu enquanto a multidão vai para o inferno. Maravilha, você vai para o céu, eu não estou falando que você não vai, eu não estou falando que eu não vou, nós vamos, irmãos, a graça de Jesus é suficiente, mas tem muita gente indo para o inferno, e nós estamos orando para o Espírito Santo fazer um trabalho que é nosso. Quanta gente precisando de você e de mim, e a gente perdido nos nossos milindres. Quando a gente precisando de você e de mim, para colocar na maca e falar: rapaz, eu vou te levar para Jesus. Eu sei que você está destruído no casamento, tua esposa largou de você por causa da sua patifaria, seu marido já não acredita mais em você, seus filhos te abandonaram, eu sei que você está na miséria, eu sei que você está devendo a cidade inteira, você está mal falado, eu sei que você fez escolhas erradas sexualmente falando, eu sei que você está na pior fase da sua vida, mas eu tenho uma solução: eu vou te levar até Jesus. Eu não te transformo, mas eu sei o caminho para chegar até Ele, então eu vou te mostrar. Coloca na maca, irmão. Porque se a gente ficar só de multidão em multidão, os paralíticos vão continuar rastejando. E se aquele homem não tivesse quatro amigos, sabe qual é a história que nós saberíamos dele? Nenhuma. Sabe qual é a história que nós leríamos em Lucas capítulo 5? Nada. Nós não conheceríamos a história do paralítico que desceu pelo telhado. Mas porque pessoas que se importaram além da multidão, se identificaram com a necessidade do outro, assumiram sua responsabilidade, fizeram a diferença. Você tem gente difícil na sua vida? Seja bem-vindo ao time. Tem gente complicada, que rasteja perto de você? Seja bem-vindo ao time. Agora a pergunta é: eu vou ser uma multidão que vou excluir esse tipo de pessoa, impedi-lo e bloqueá-lo o acesso? Porque já é difícil demais, irmãos. Já é difícil demais a pessoa decidir levantar e ir até Jesus, para a gente colocar mais empecilho, mais obstáculo. Você vai com essa roupa na igreja? Vai de boné na igreja? Eu não acredito que você vai na igreja depois do final da tarde toda você ficar bebendo. Gente que está querendo levantar, gente está querendo dizer: eu vou naquela igreja hoje à noite, eu acho que eu estou sentindo uma coisa. Você vai na igreja? Para com isso. Esposa sem sabedoria, o marido está paralítico. Aí o marido vai lá e fala assim: hoje eu vou na igreja, hoje também eu não vou. Não quero, porque quando eu chamava você, você não ia, agora que você quer eu também não vou. Olha só, paralítico. Irmãos, quantos de nós somos a multidão que está dando mais obstáculos do que abrindo espaço para paralítico chegar a Jesus? Quantos de nós estamos negligenciando pessoas que estão com dores crônicas e são vítimas de profunda discriminação na sociedade? É o que a mulher do fluxo de sangue vivia. Uma mulher naquele período que tinha fluxo menstrual, quando ela estava no seu período, ela não podia sair na rua, porque qualquer coisa que ela tocasse ficava imunda. Essa mulher não tinha um fluxo menstrual uma vez por mês, ela tinha um fluxo menstrual de 12 anos, ininterruptos, sequencial. Ela não podia sair na rua, ela não podia tocar nada. E quantas vezes nós somos a multidão que discrimina, somos a multidão que exclui, a multidão que não considera gente diferente de nós, gente que pensa diferente de nós, gente que tem opções diferentes das nossas. Eu não estou entrando em juízos de valores, queridos, se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo em sermos excludentes, sermos negligentes com gente que está precisando encontrar Jesus, mas porque se é imundo ou porque está imundo, nós consideramos como gente que não deveria estar perto de nós, ou que não deveria ter acesso à presença de Jesus, só porque está imundo. Você sabe que Isaías capítulo 64 diz que a nossa obra de justiça é como um pano menstrual. Então, só para alertar todos nós, o melhor dia onde a gente acertou tudo e não erramos em nada, é como o pano menstrual diante de Deus. Então não tem justiça suficiente em nós para a gente olhar para alguém e dizer para ela: você não merece, você não pode, você não é digna, você não é digno. Quem somos nós para fazer isso, irmãos? Somos às vezes a multidão. O que as pessoas pensam a nosso respeito?
Qual é a imagem que passamos para essa cidade? O que as pessoas entendem quando falamos da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis? Não no pastor Denis, não do fulano, então, mas como igreja, como a gente se move, como a gente se comporta. Muitas vezes a gente exclui palavras ofensivas, briga de Facebook, brigas online, partidarismo. E nós estamos chegando agora no período de eleições, onde a tolice da disputa partidária acaba separando até familiares, quiçá pessoas dentro da igreja. Então eu fico pensando quantas vezes nós estamos com atitudes discriminatórias, excludentes. Não, irmãos, você está pensando que eu vou dizer aqui em quem eu voto? Eu não vou dizer para você, sabe por quê? Porque eu quero que você chegue à sua própria consciência. E eu quero dizer para você que, independente de quem você votar, você é bem-vindo nessa comunidade. Independente da sua opção partidária, independente da sua opção sexual, você é bem-vindo nessa comunidade. Nós não toleramos o pecado, mas queremos abraçar o pecador. Eu não estou fazendo aqui uma abertura para que a pessoa possa ter licença para pecar a qualquer custo e dizer que está tudo bem. Eu estou dizendo que uma comunidade não fecha as portas para quem precisa. E se você quer encontrar Jesus e quer encontrar o caminho da redenção da sua vida, da sua identidade sexual, do seu propósito de vida, você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo nessa comunidade, porque comunidade de Jesus não é uma multidão de massa que fica impedindo as pessoas de chegar a Ele, mas é uma multidão, potência, que abre alas para quem precisa encontrar Jesus. Você veio aqui destruído, você veio aqui sofrida, você veio aqui machucado, você veio aqui necessitado, eu também. Só que eu quero dizer uma coisa para você: você primeiro. Vem você primeiro. Eu também estou procurando restauração para a minha vida. Talvez estejam pessoas aqui lutando com profundas dores na sua alma, mas podem ser uma bênção na vida de gente excluída, machucada, ferida, e que pode dizer: olha, eu sei que lá não te aceitaram, eu sei que as pessoas te julgaram, eu sei que a cidade toda falou de você, eu sei que você está mal, eu sei que você está destruído, mas quero dizer uma coisa para você: você é bem-vindo na nossa igreja. Você vai ser amado na nossa igreja. Você vai ser ofendido pelo Evangelho. O Evangelho vai ofender suas crenças, o Evangelho vai ofender suas ideologias, o Evangelho vai ofender suas posturas, mas a nossa igreja vai te amar, a nossa igreja vai te acolher. Porque a igreja não foi feita para julgar, a comunidade não foi feita para emitir juízo de valor, ela foi feita para abraçar, porque a transformação, a mudança, vem pelo Espírito Santo. Então o que nós permitimos as pessoas encontrarem é o caminho de Jesus. A gente não fica colocando um monte de obstáculo para essa pessoa encontrar, a gente diz: esse é o caminho, andar por ele. Quantas pessoas são cegas, irmãos? E são fruto do nosso julgamento, né? Olano. Quantas pessoas cegas visitam a mesa da nossa casa sem estarem presentes? Tá? Quantas pessoas cegas visitam o nosso círculo familiar sem estarem presentes? Com isso aqui, ó. Com essa capacidade de julgarmos pessoas, de tirarmos conceitos delas e fazermos preconceitos sobre as suas vidas. Quantas pessoas cegas visitam a mesa da sua casa sem estarem presentes? Porque você julga, eu julgo. Nós fazemos juízos de valores e falamos: você viu fulano? Ah, mas também, mas o pai, mas a mãe, você viu fulano, você viu o comportamento, você viu? Não dá para esperar diferente. Sabe o que eu quero dizer para você? Essa pessoa que visita a sua mesa, que visita o seu círculo de amizade e que gera dopamina em você quando você fala mal dela, porque é verdade, os psicólogos provaram que quando a gente fala mal das pessoas, existe uma sensação muito parecida até mesmo com o ato sexual. Os psicólogos colocaram formas de fazer uma averiguação, e falar mal das pessoas gera um tipo de bem-estar emocional. Sabia disso? E pessoas cegas então? Gente que está a palpa dela, tentando encontrar um rumo na vida e que faz as coisas mais absurdas. Irmãos, eu já vi coisas das mais absurdas acontecendo. E eu olho e falo: meu Deus, como é que uma pessoa chega a esse ponto? Aí eu olho e falo assim: mas se eu tivesse a história de vida dela e não tivesse encontrado Jesus, eu não seria diferente dele. Eu não seria diferente dela. O meu privilégio é que eu tive uma história diferente e também tive a oportunidade de conhecer Jesus. Essa pessoa não teve uma história igual a minha, mas ela pode ter a mesma oportunidade de conhecer Jesus como eu. Quanta gente cega nós estamos excluindo, estamos até enviesando ela para o abismo, direcionando para o abismo. São gente cega, irmãos. Gente que tem boa visão, mas que não consegue distinguir a mão direita da mão esquerda, e que é fruto da sua língua maligna, e que é fruto do seu julgamento
humano, maligno. Irmãos, nós não somos chamados como igreja para falarmos às pessoas cegas, para dizermos que elas estão cegas, isso elas já sabem. Ou quando não sabem, nós não precisamos dizer. O nosso papel não é dizer que ela está cega. O nosso papel não é julgar porque ela está cega. O nosso papel não é porque ela caiu no abismo porque está cega. O nosso papel é pegar na mão de cegos, irmãos, segurar na mão e dizer: eu sei que você está fazendo bobagem, eu sei que você está fazendo escolhas erradas, eu sei que você está sendo impulsivo, eu sei que você está agindo passionalmente, mas eu pego na sua mão e digo: tem Jesus, Ele está te chamando, eu não vou te impedir, eu não vou falar para você ficar quieto, eu não vou falar para você silenciar. Eu sou da multidão que abre espaço para o cego e não bloqueia ele de falar. Por isso pode ser que nós, como multidão desta igreja, esquecemos o segundo pilar da nossa visão, que é amar as pessoas, sejam elas paralíticas, que estão rastejando na vida, sejam elas discriminadas, que estão sofrendo grandes ofensas e até mesmo excluídas da sociedade, sejam elas cegas, que não estão conseguindo identificar o caminho da vida. Nós não abandonamos, porque são pessoas que são dignas de amor, irmãos, de amor. E o publicano? O publicano faz parte de uma classe aqui que muitas vezes a gente negligencia e não considera. O publicano, segundo os estudos bíblicos, diz que era a classe mais elevada socialmente, financeiramente daquela época, uma das classes mais elevadas, mas ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe. Então o Zaqueu era muito rico, gente, mas muito rico mesmo. Segundo os missionários, estudo feito no Brasil, existem 7 classes de pessoas que são as menos alcançadas no Brasil, que são eles os ciganos, são eles os sertanejos, os ribeirinhos, os surdos, os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. E os quilombolas. São as 7 classes de pessoas menos alcançadas no Brasil. Sabe, são as pessoas que menos se pregam o evangelho no Brasil. Os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Porque se é pobre demais, a gente não se aproxima. E se é rico demais, a gente também não se aproxima. Que igreja é essa que faz distinção das pessoas pelo patrimônio que elas possuem? Quem diz o que uma pessoa pode oferecer mais ou menos no reino de Deus, baseado na classe social que ela possui ou do bairro que ela mora? Nunca me esqueço de uma ocasião onde eu estava numa igreja, estava dando atenção para uma pessoa evidentemente humilde, pelo seu trajar, pelo seu linguajar. Estava conversando com ela, de repente alguém bate no meu ombro e diz: pastor, o fulano de tal chegou. Eu disse: quem é fulano? Fulano, que é tal, tal, tal. E eu não conhecia essa pessoa. Mas essa pessoa é isso, isso. E ela mostrou e deu para mim o gabarito. Deu para mim o currículo pequeno do homem importante que entrou naquele lugar. E ela disse em outras palavras, subentendidas, não falou claramente. Ela disse: essa pessoa não merece sua atenção, porque agora chegou uma pessoa mais rica. Irmãos, nós não fazemos esse tipo de ação. Pessoas não têm valor pelo que elas ganham, ou pelo que elas ofertam de dízimo e oferta. Eu não faço mais visita na sua casa, ou menos visita na sua casa, pela o seu grau de fidelidade de dízimo na igreja. Aliás, eu faço questão de nem saber quem é dizimista aqui na igreja. Porque não é o valor, é a pessoa. Por isso que muitas vezes a gente exclui os mais ricos dos mais ricos, como se eles não tivessem acesso. Só porque ele tem dinheiro, só porque conquistou patrimônio, só porque teve condições. Pode ser que teve condições ilícitas, tudo bem. Ela foi uma pessoa como Zaqueu, mas nem por isso ela não pode ter Jesus. Nem por isso ela não pode encontrar o caminho da fé. Muitas vezes a gente exclui as pessoas mais pobres, dos mais pobres, porque não tiveram a oportunidade de tomar o banho que você tomou, de usar o perfume que você usou, de ter uma roupa lavada que você teve. Chega cheirando a CC. Excluímos, sentamos 2 cadeiras mais longe, e quando sai a gente faz questão de não cumprimentar, porque pode ser que carregue germes. Irmãos, isso não é igreja. Eu nunca me esqueço, aqui em Setão eu tive uma experiência maravilhosa, de ir numa das casas mais simples que eu já visitei em toda a minha vida. Cheguei numa casa, se é que aquilo podia ser chamado de casa, irmãos. A pessoa chamou, falou, queria mais visita, fui e tal, e aí ela colocou o café num copinho. Irmãos, o copinho. Você olhava o copinho assim, e falava assim: meu Deus, o que passou por esse copinho? Copinho de vidro, aquele americano, Senhor amado. E ela falou: pastor, toma um café aqui. E no meio daquela, sabe, aquela situação lamentável, eu disse: tomo. E aí eu peguei o café e falei: Senhor, tu sabes. Mas era um jeito de eu dizer para ela: querida, isso não importa para mim. É um jeito de dizer para você: está tudo bem, está tudo certo.
Porque eu também já fui na casa de pessoas muito ricas, e elas serviram um negócio lá para mim, e eu olhava aquilo e falava assim, mas o que será que é esse trem aqui? Será que não morde a hora que coloca na boca, não? Eu não entendo nada. Então está tudo certo. E eu vou comer esse negócio que eu não entendo também, porque você importa para mim. Então não é ser rico, não é ser pobre, é a pessoa humana. É a pessoa que está por detrás daquele ato. Então eu digo para você, muitas vezes a gente exclui ricos. E muitas vezes a gente exclui os mais pobres. Irmãos, nós precisamos pensar como igreja e abrir espaço para que esses também cheguem a Jesus. Uma igreja que respeite pessoas que entrem com carros importados no nosso estacionamento e não sejam julgadas com o nariz torto, dizendo, chegou um rico na presbiteriana. E pessoas também que cheguem a pé, maltrapilhas, e até cheirando às vezes não tão bem, que também sejam aceitas, sejam acolhidas. E quem faz isso são vocês, não sou eu, apenas eu. Somos nós como multidão que se move intencionalmente, porque caso contrário, nós vamos ser multidão massa. Por isso que o cristianismo não é uma massa de pessoas que entram na igreja e vêm buscar os seus próprios valores. O cristianismo não pode ser traduzido como uma massa indefinida de seguidores, mas sim um corpo de discípulos de Jesus. A gente se move intencionalmente. Irmãos, a nossa igreja hoje, pela graça de Deus, é a igreja evangélica maior da cidade. Só que eu acho que a gente tem feito tão pouco, porque a gente perdeu o segundo pilar, o amar as pessoas. Eu acredito que a gente precisa recuperar isso, porque a pandemia deu um golpe. A gente aprendeu a ser mais individualista, mais negligente, mais acomodado do que nunca. Fala a verdade, não é verdade? 80% das pessoas que eu converso, pastor, depois da pandemia eu fiquei acomodado. E está tudo bem, eu não estou te ofendendo por isso, eu só estou dizendo, recupere. Vamos mover intencionalmente. Tem lugares nessa cidade que são pontos estratégicos para essa multidão se mover e ir até lá, buscar paralíticos e trazer na maca. Terça-feira você pode trazer alguns paralíticos aqui. Fica o convite, fica a dica. A gente pode se mover, a gente indiscriminado, e dizer, eu sei que você não é aceito na sociedade, você é negligenciado. Eu sei que você está fazendo injeção de silicone para tentar parecer alguém que você não é, mas eu estou aqui para dizer para você, eu posso te ajudar. Eu posso apresentar para você um caminho. Eu sei que você está no fundo do poço, bebendo mais do que deveria, para tentar afogar suas mágoas, mas eu estou aqui, eu vim aqui para dizer que você também pode. Você está cego, mas não tem problema, eu vou te pegar na mão. Eu não vou dizer que você é um beberrão, eu não vou dizer para você que você é uma pessoa indevida, eu vou dizer para você que eu estou aqui para te pegar na mão. E quando a gente chegar na casa do mais pobre, ou quando a gente chegar na casa do mais rico, quando Deus nos der essa oportunidade, o valor é o mesmo. Porque na eternidade são almas, não são patrimônios, são almas. Então que a gente se mova como uma multidão de gente que tem identidade, mas não uma multidão de seguidores que ficam apenas se movimentando de acordo com a massa. Esse é o nosso convite, queridos, é o nosso desafio. Então o desafio da semana. Que eu gosto quando a gente fala sobre amar as pessoas, porque não dá para ficar teórico, né, irmãos? Não dá para falar assim, olha, eu aprendi com um pastor que o sociólogo Gustave Le Bon, ele disse que multidão pode ser um prejuízo. Olha, eu aprendi com um pastor que Lucas realmente se opõe às multidões que impedem de chegar os indivíduos necessitados até Jesus. Mas e aí? Isso vai acontecer o que agora? Então o desafio, irmãos, essa semana é você trazer algum paralítico. O desafio é você pegar na mão de algum cego. O desafio é você aceitar alguma pessoa que é vítima da sua discriminação. Pode ser que essa pessoa precise do seu perdão para sentar nessa cadeira e você ainda não ofereceu o perdão. Você é multidão que está impedindo a pessoa de vir a esse lugar. A pessoa não está pedindo nada para você, ela só está pedindo o seu perdão e você não deu, e ela não vem nesse lugar, porque você está impedindo ela de vir. Essa palavra é para você. Aceite esse cego, aceite esse fluxo, aceite e diga, tudo bem, você está bem, é bem-vindo aqui também. Eu não sou melhor que você. E que a gente possa encontrar opções e oportunidades na nossa vida de ser intencional e dizer, eu não sou sua salvação, eu não faço cura, eu não trago milagre para você, mas eu sei alguém que faz, o pastor deles. Não. Eu sei alguém que faz.
Jesus Cristo, irmãos. Por isso que a gente prega Jesus desse púlpito, a gente fala dele, a gente chora por ele, a gente é apaixonado por ele, porque se não fosse ele, você não estaria aqui, e se não fosse ele, outras pessoas que ainda virão para essa igreja não teriam oportunidade de se tornar o que você está se tornando, um homem mais decente, uma pessoa mais honesta, gente do bem, gente que vive melhor, e acima de tudo, gente que vai para o céu. É isso que Deus quer fazer, e é isso que Deus nos chama a fazer como multidão. Essa mensagem não acaba hoje, ela tem continuação semana que vem. Semana que vem a gente vai conhecer a multidão potência, porque o Lucas fala, se por um lado tem a multidão que atrapalha, por outro tem uma multidão que faz a diferença. E a semana que vem a gente vai conhecer essa multidão, então não falte, venha a semana que vem, que a gente vai aprender juntos qual é a atitude de uma multidão potência e o que a gente pode fazer para participar dela. Vamos ficar em pé, queridos, quero convidar o Ministério de Louvor que vem aqui à frente, eu quero orar com você, e essa canção vai dizer que eu me rendo, eu digo eis-me aqui, Senhor, então que você possa dizer, Senhor, me tira das cadeiras, me coloca na participação, me tira de espectador e me coloca na ação. Peça para Deus tirar o comodismo que te abraçou nesses 2 anos de pandemia. Puxa, você era tão ativa na igreja, não é verdade? Estava tão importada, se importava tanto com os outros. E agora tem tanta coisa acontecendo na igreja, parece que você nem se preocupa, né? Está acontecendo aí mãe solteira, você diz, que legal, está acontecendo. Está acontecendo um bazar missionário, você diz, que bom. Sua criança está sendo ministrada, você diz, maravilha. Mas veja só que você pode sair do meio da multidão e Deus usar os seus talentos para trazer mais e mais pessoas até a presença dEle. Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, restaure esse segundo pilar. Ele foi profundamente abalado nesse período de pandemia. Nós estávamos em outro nível como igreja. Nós estávamos nos movendo com outra intencionalidade antes que essa pandemia chegasse. Estávamos vivendo os pequenos grupos, vivendo coisas maravilhosas como pessoas. Estávamos abrindo as nossas casas, estávamos nos importando mais. Mas, Senhor, a pandemia nos trouxe um golpe de individualismo. A pandemia nos ensinou a assistir Netflix e sermos viciados em séries. A pandemia nos ensinou a ficar dentro de casa e fechar porque o outro pode ser uma ameaça. Senhor, cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Restaura esse pilar, que essa igreja, a IPI de Sertanópolis, seja conhecida não por negociar valores, não por aceitar pecados, mas por aceitar pessoas, por abraçar gente, independente de como ela vem, ou em qual estado ela esteja, que sejamos uma multidão que abre espaço para aqueles necessitados encontrarem o Senhor, porque só o Senhor pode restaurar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, declare: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Vamos só as vozes, mas declarar: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ele é Jesus. Esse é o nome. Sim, esse é o nome que nós declaramos nesse lugar. Que eu preciso, que você precisa, que o mundo precisa. Esse é o nome. Use a sua vida para propagar esse nome e para levar outros até os pés desse nome. Senhor, nós agradecemos a Ti pelos 89 anos dessa comunidade. Dia 9 de setembro de 1933, o Senhor definiu essas portas como Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. E desde então homens e mulheres têm participado dessa história. Pastores passaram por esse altar. Eu sou só mais um dos privilegiados de terem ocupado esse lugar tão especial dessa comunidade. Te louvamos, Pai, por toda a trajetória e pela história que o Senhor construiu, por todo milagre e providência, porque essas portas nunca foram fechadas. Esse lugar sempre esteve aberto, sempre houve conversões, vidas, sempre houve homens e mulheres de Deus aqui dentro. E nós declaramos, Pai, que o que nós vivemos nesse tempo agora, nesses últimos 7 anos, onde o Senhor trouxe um grande aprendizado para todos nós, nós declaramos que foi só o começo. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez, mas foi só o começo. Porque quando chegarmos aos 100 anos nessa comunidade, completando 100 anos, daqui a 11, nós vamos contar muito mais bênçãos, muito mais almas, muito mais vidas transformadas. Nós vamos, ó Deus, ter uma comunidade ainda mais forte. Então nós olhamos para 89 anos e agradecemos, mas olhamos um pouquinho para frente e dizemos: muito mais virá, há mais do Senhor. É só o começo e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e parabéns pelo seu aniversário. Você é a igreja, então você faz aniversário hoje. Não saia sem comentar a pessoa perto de você e dizer para ela: feliz aniversário, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me